A vila de Olinda, ainda das mais ricas e deliciosas cidades da América, habitada de quase 3.000 vizinhos, com 2 nobres paróquias, 4 suntuosos conventos e muitos edifícios. Essa é uma típica rua com casas da cidade de Olinda. Ela vai subindo e fazendo uma curva até chegar a uma igreja. Nas cidades que os portugueses fundaram no início da colonização do litoral do Brasil, os prédios importantes e que representavam o poder eram construídos em locais de destaque. Aqui atrás está o Convento Franciscano de Olinda. É um desses monumentos localizados nos pontos mais elevados da cidade. A intenção era dar mais visibilidade às instituições, tanto as religiosas como o centro administrativo. A rua pela qual eu subi é uma das ruas que interliga esses monumentos. Mais uma curva, mais uma ladeira, e chega-se a mais um desses prédios públicos. Um deles, como tantos outros, ainda marca a paisagem da antiga vila. É a Catedral da Sé. No início da colonização, a vila ocupava uma área menor do que a atual. As primeiras ruas daquele período permanecem as mesmas até os dias de hoje. Ocupar o alto dos morros, além da visibilidade, tinha o intuito de se defender pela altura. Mas a questão é, quem ameaçava a capitania de Pernambuco? Ocupar o alto desses morros foi apenas uma das opções adotadas pelos portugueses para proteger as vilas e as cidades em um território tão vasto. A primeira edificação destinada ao culto, erguida no local da Sé, era uma capela simples, construída com taipa de mão. O prédio atual remonta ao final do século XVII. Olinda foi a sede administrativa da capitania e onde se instalaram as autoridades civis e eclesiásticas, o Colégio dos Jesuítas, os principais conventos e um pequeno porto sem profundidade e incapaz de receber embarcações maiores que cruzavam o Oceano Atlântico. Tem uma coisa que intriga em relação à defesa. A gente sabe que os fortes eram construídos para proteger as cidades do litoral. Mas como eram escolhidos os locais para construir esses fortes em vilas como Olinda? Como esses fortes defendiam e principalmente contra-atacavam os invasores nesse modelo de vila? No início da colonização, os fortes foram construídos para proteger as cidades no litoral. As demais construções ocupavam o topo dos morros, como é o caso de Olinda. Mas por que o porto ficou tão longe? Em função da geografia. Havia os arrecifes que protegiam das ondas e também havia a possibilidade de você ter, através da entrada pelo rio, o escoamento das mercadorias também que vinham dos engenhos para serem exportadas. Então, era nesta região onde se encontrava o porto, que hoje é o bairro do Recife, havia as condições ideais para a implantação do porto. Por isso foi feito lá. Quem ameaçava a capitania? Houve, desde o início da conquista, a presença de franceses comerciando para o Brasil com os índios no litoral. Havia também a presença de corsários ingleses. Havia de intimidar mais quantos viessem buscar a costa de Pernambuco, infestada de contínuos piratas. Houve, por exemplo, um caso clássico aqui no caso de Pernambuco, que foi a invasão do Lancaster, um pirata inglês que em 1595 chegou aqui na capitania, saqueou o Porto do Recife, permaneceu lá um mês e daí a necessidade de cada vez mais fortificar este território que estava sendo conquistado, mas que essa conquista ainda era muito provisória, muito frágil. E, posteriormente, a Holanda, em função da União Ibérica, há uma relação de maior inimizade com Portugal e também tenta conquistar
estes territórios para ter o acesso direto ao açúcar que era produzido aqui. É muito interessante quando a gente fala dos fortes, por exemplo, que o que vai marcar a conquista é a construção de fortes. Prédios públicos e igrejas posicionados em locais estratégicos e a defesa pela altura, como a gente vê em Olinda. Isso seria um modelo de ocupação portuguesa no início da colonização? Quando a gente vê o Foral de Olinda, por exemplo, não há um traçado urbano definido. Quando a gente pega, por exemplo, a planta de Olinda desse período, a gente vai ver que há a escolha de alguns locais altos e depois é que as ruas vão sendo traçadas e as casas vão sendo ocupadas em torno desses caminhos que se estabeleciam entre os principais prédios. A defesa do território se fazia com fortes? Também com forte. Mas o sistema de defesa é um conjunto. Então nós tínhamos as tropas, boa parte das tropas eram formadas por índios. Os senhores de engenho, quer dizer, eles também muitas vezes colocavam os seus escravos para lutar, defendendo os seus engenhos de ataques de índios, por exemplo. Desses fortes construídos, qual é o mais antigo? A gente pode falar do Forte de São Francisco da Barra. Era naquele tempo pequena povoação, mas já principal porto, o do Recife. Por onde lhe fica continente e terra firme, entre praia e o rio Beberibe. Estou aqui no bairro do Recife, onde funcionava o porto da capitania. Olinda está a 6 quilômetros ao norte daqui. Para entrar no porto, as embarcações passavam aqui na frente. E a barra do porto era protegida por 2 fortes. O Forte de São Jorge, que não existe mais, e o Forte de São Francisco, conhecido como Forte do Picão, também não existe mais, mas possui ainda restos de suas fundações. Mas qual a real capacidade defensiva desses fortes? Será que eles conseguiam, de fato, proteger o porto? Isso aqui é o que sobrou do Forte de São Francisco da Barra, um dos 2 primeiros fortes construídos pelos portugueses para defender a entrada do porto do Recife. Construído em 1612, este forte defendia o porto do Recife junto com o Forte de São Jorge, do qual se conhece apenas documentos, mapas e gravuras. Estes 2 fortes eram a única defesa do porto do Recife nos primeiros momentos da colonização portuguesa. A sua alvenaria é constituída por arenito, tirado do próprio local dos arrecifes, com argamassa de barro e cal. A planta do forte tinha 9 lados, medindo 20 metros de diâmetro. A arquitetura desse forte foi considerada obsoleta, devido à sua forma e suas dimensões, que não permitiam o posicionamento adequado dos canhões. Esse tipo de forte, como o de São Francisco, remete a alguns fortes portugueses, como o de São Lourenço da Cabeça Seca, localizado em Oeiras, Portugal. O principal problema desse forte é que não tinha aquelas pontas, chamadas de baluartes, onde se posicionavam os canhões, o que lhe dava uma forma semelhante à de um tambor, que restringia muito o alcance da artilharia, que atingiria uma embarcação até uma certa distância. Essa região aqui, nos arredores de Olinda, até perder de vista, possuía no início do século XVII aproximadamente 100 engenhos de açúcar. Para controlar a sua comercialização, era necessário ocupar e dominar o território onde o açúcar era produzido. O lucro dos comerciantes atiçava a cobiça de outras nações. 1630. 65 embarcações,
7.000 homens. No lastimoso teatro das mais horríveis tragédias, apareceu toda junta a armada inimiga sobre a vila de Olinda. Largando fogo a Olinda com o incêndio dos templos, deixando-os reduzidos a sacrílegas cinzas, cujo lastimoso espetáculo levou no dia seguinte muitos moradores a ver e chorar sepultada a vila entre as próprias ruínas. Parte da esquadra holandesa desembarcou ao norte daqui de Olinda, na praia que atualmente é chamada de Pau Amarelo. Após marcharem pela costa ao longo de um dia, ocuparam a vila de Olinda. Com isso, faltava então ocupar o porto. A vista aqui atrás mostra a entrada da barra, que era defendida apenas por 2 fortificações. O Forte de São Jorge, localizado em terra, não suportou o assédio por muito tempo. O Forte de São Francisco, localizado nos arrecifes, também não suportou o assédio vindo do mar. O Forte de São Jorge, que era uma casa antiga, onde havia 3 peças de ferro do tempo em que os primeiros povoadores pelejavam somente contra os índios. O forte chamado São Francisco, sobre pedra alagada, no sítio importantíssimo, mas tão limitado que mal acomodava 20 homens de guarnição. Os fortes do primeiro sistema de defesa português tinham uma limitada faixa de tiro. Os canhões só conseguiam acertar os barcos quando estivessem a uma distância determinada. Se o barco ultrapassasse essa distância, não tinha mais o que fazer. O forte e o território, sob sua proteção, se tornavam alvos fáceis. Com isso, não restava outra alternativa a não ser a rendição. Dominou-se Olinda e o seu istmo, o povoado do Recife, que era o porto da capitania. Mas e o restante do território? Os engenhos, a produção do açúcar? Como ficou a proteção dessas terras? Olinda e o seu porto, o povoado do Recife, foi ocupado pelos holandeses. Mas o que aconteceu então com os comerciantes, os senhores de engenho e as ordens religiosas, assim como a população de um modo geral? Bem, eles fugiram, né? Então logo os holandeses desembarcaram em Pau Amarelo, né, uma parte da esquadra, se retiraram de Olinda. O Recife era um arruado praticamente de 80 casas, né? Praticamente a população do Recife eram trabalhadores do porto. Os religiosos também, né, partiram de bandada para o interior, né, que era interior naquele momento, né, que era o Arraial Velho do Bom Jesus. Nesse contexto, como os holandeses estruturaram o comércio e a produção de açúcar? Isso demorou um pouco, né? Eles chegaram em 1630, houve uma ferrenha guerra de resistência, né? E nos primeiros 5 anos praticamente não conseguiram estruturar nada. A partir de final de 34, início de 35, com uma parte da conquista consolidada, sobretudo Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, começa a existir o que nas fontes eles chamam de kleinen Profiten, né? Pequenos lucros. Então isso foi muito comemorado pela companhia, porque isso gerou uma alta no valor das ações. Era uma companhia privada, né, tinha capital privado. Em 36, essa produção ela é retomada. Agora, ela tem um fôlego muito grande a partir de 37, porque o Nassau empreende a conquista do Castelo da Mina, na costa africana, que era um grande entreposto de escravo, que abre praticamente o interior da região da Guiné para o fornecimento de mão de obra escrava, muito necessário para os engenhos, como a gente sabe, né? E em 41, você tem um outro salto de fornecimento de mão de obra, que é a conquista de Luanda. Então, tanto a conquista de São Jorge da Menina, em 1637, como a conquista de São Paulo de Luanda, abre, digamos assim, um leque grande no fornecimento de escravos. Então, eram 2 comércios pesadíssimos. Açúcar, que é um comércio lucrativo, mas é sazonal. Se você tem cheia, se você tem praga, você perde aquela produção. Cativo, não. Nesse processo, os portugueses tentaram recuperar o domínio do território. Então, como foi o combate dos portugueses contra os holandeses? Matias de Albuquerque era um cara interessante. O general Matias de Albuquerque, que exerceu o governo da capitania de Pernambuco, inclinado a pelejar antes com sabedoria que com força.
Eminente na sagacidade, fácil no trabalho e em trazer a sua graça os que mais murmuravam do seu governo. Dominava 3 sistemas de guerra. Ele dominava o sistema de guerra do deserto, porque ele lutou no Marrocos. Dominava o sistema de guerra europeu, dominava o sistema de guerra brasílico, um sistema próprio, na mata úmida. Fez o arraial, fez estância em forma de uma grande meia-lua, protegendo os engenhos mais produtivos da várzea. Porque a produção de açúcar continuou a existir. Até a queda do arraial, eles continuavam escoando açúcar pelos portos, como, por exemplo, o Porto de Nazaré, o Porto da Paraíba, o Porto de Itamaracá também. Tanto é que a tática holandesa foi começar a conquistar esses portos. Sem contar que os holandeses, eles primeiro tinham que se adaptar ao clima. Segundo, a tropa holandesa eram tropas mercenárias. Então, às vezes, o camarada vinha para cá por dívida. Ele ia para o porto de Amsterdã, trabalhava lá e ficava devendo ao dono do albergue. E aí o dono do albergue vendia a dívida, pagava a companhia em serviço. Então o cara já vinha para cá endividado. Qual era o estímulo que esse camarada tinha de guerrear? Ele não queria, a primeira oportunidade que ele tinha, ele fugia. Era chamado overlopers. Eles fugiam. Então há uma mística, né, de que eles tinham um exército melhor, homens saudáveis, né, do norte da Europa, mais alto. Mas isso não quer dizer vantagem num terreno que eles não estão adaptados. O que os holandeses implementaram especificamente em relação à defesa? E sobre isso você tem um estudo, né, muito interessante do professor Zé Antônio Gonçalves de Mello, a cartografia holandesa no Recife, desse período. Esse mapa, por exemplo, essa planta do Recife é de 1639. Aqui você já tem ele constituído. No Recife, o Recife aqui na ponta, já contando com a ponte, né? E aqui o que hoje é a Ilha de Santo Antônio. Desse período da ocupação holandesa, quais fortes resistem até os dias atuais? Tem o Baluarte, que está exposto aqui na Rua do Bom Jesus, esse é holandês, e o Castelo do Mar, no Cabo, em português. Restaram poucas construções do período colonial no bairro do Recife. O que se vê hoje no centro é quase tudo da grande reforma feita até meados de 1915. Quem anda por lá não sabe que a maioria desses prédios ecléticos são do início do século XX. Do período holandês, sobrou pouca coisa do seu sistema de defesa. Essas ruínas são uma das testemunhas do que eles construíram para proteger o povoado dos Arrecifes. Essa fundação é o que sobrou da entrada e da muralha que os holandeses construíram. Os portugueses, que queriam recuperar o território perdido, começaram a melhorar suas fortificações na periferia de Olinda e Recife. Uma delas fica ao sul, na Baía de Suape. Das 8 fortificações do sistema defensivo português em Pernambuco, apenas 3 foram preservadas. Esta é a ruína do forte, conhecido como Castelo do Mar, construído em 1631. Este forte fica a 35 quilômetros ao sul do Recife, sobre um afloramento rochoso para defender a entrada da barra de acesso ao porto do Cabo de Santo Agostinho. É uma fortificação maciça, quadrangular, em forma de estrela, quando as muralhas dobram para dentro. Essa característica da muralha dobrada para dentro não existia no primeiro sistema defensivo português em Pernambuco. Ela permitia o cruzamento de fogo sobre as embarcações que tentavam ter acesso à Barra do Porto. É uma típica fortificação marítima.
Durante o período holandês, a capital foi transferida para o Recife e Olinda foi desconsiderada. Mas com a retomada do domínio português, o que aconteceu com as melhorias feitas pelos holandeses? E os portugueses eles vão ter acesso a uma cidade com um conjunto defensivo dos melhores que se tinha. Recife era reputada como um local de defesa extraordinário. Chega a notícia nos Países Baixos que o Recife caiu sob a série dos portugueses. Não se acreditou por conta da capacidade defensiva, do sistema defensivo do Recife. E aí os portugueses vão passar a retalhar as benfeitorias entre os principais restauradores e as principais figuras do território. As benfeitorias, os armazéns, os prédios, eles vão ser inventariados e repartidos entre os principais. E as fortificações elas vão ser incorporadas no sistema de defesa português, mas não todas. Sobretudo aquelas que tinham uma função defensiva para a costa, porque a ameaça ela é externa e não interna, como era o caso dos holandeses. Nesse contexto da retomada do domínio português, quais foram as estratégias de defesa para Recife e Olinda? Olinda não tem significância defensiva, porque ela era impossível de ser defendida. São muitas colinas, é muito aberto. Por isso que os holandeses abandonam Olinda em 1631, porque eles não têm capacidade de defender todo o perímetro de Olinda. E eles vão se concentrar no Recife, porque o Recife tem condições geográficas que facilitam a defesa. Tem os arrecifes, tem pontos de entrada e saída bem delimitados. Então os portugueses eles vão exatamente aproveitar boa parte do sistema de defesa deixado pelos holandeses e vão estender esse plano de defesa costeira para outras áreas do Nordeste, das capitanias do Norte como um todo. Vai aparecer um cargo, o João Fernandes Vieira ele vai receber o cargo de superintendente das fortificações, com a responsabilidade de reconstruir essas fortificações. As fortificações que nós temos hoje não são as fortificações holandesas, mas reconstruções portuguesas do período posterior. As tropas estavam inchadas, porque elas vinham de um período de guerra. Então, parte dessa tropa de terra ela vai ser redirecionada para o processo de conquista do sertão. Quem formava as tropas portuguesas nessa nova etapa? O que a gente chamaria de tropas portuguesas, na verdade, constituía um grande grupo de populações das mais diversas possíveis. Eram organizados nos chamados terços. Nós tínhamos os terços dos brancos, os terços dos índios e os terços dos negros. Essa é a composição básica das tropas portuguesas das guerras holandesas e do pós-guerra também. Só que elas vão ser reordenadas. Existe aquela tropa que a gente chama tropa de linha, é a tropa fixa, a tropa paga, que fica usualmente nas fortificações, e essas outras tropas elas vão ser direcionadas para as guerras que vão ser travadas nos sertões. Após a saída dos holandeses, quem ameaçava a capitania? O fim da guerra acaba apenas aqui no Brasil. Os holandeses ainda continuam em guerra com Portugal até 1669, quando finalmente aceitam a assinatura do Tratado de Haia, em que vão ser indenizados e ressarcidos dos seus custos. A Companhia das Índias Ocidentais era formada por várias câmaras e várias províncias, e algumas províncias não tinham aceitado bem o fim da guerra holandesa. A província da Zelândia era uma das mais ferrenhas defensoras do projeto da Companhia das Índias Ocidentais, ela chegou até a arquitetar um plano de reconquista de Pernambuco. Eu estive no bairro do Recife e visitei a antiga porta da cidade, como um remanescente desse período. Quais outros remanescentes nós podemos encontrar na capitania? Temos o Forte do Brum, ótimo estado de conservação, na sua versão portuguesa, claro, não é o forte holandês. Nós temos o Forte das Cinco Pontas, que tinha, obviamente, um objetivo específico de defender a área da chamada Barreta. Então nós temos uma série de fortificações costeiras que vão ser mantidas, como o Forte Margarida, na Paraíba, Forte Orange, na ilha de Itamaracá. Junto à povoação de Goiânia, rodeia a ilha um braço de mar, erguendo no sítio um grande forte, a que deram o seu fausto título de Orange, com 12 peças de artilharia. Este é o Forte de Santa Cruz de Itamaracá, construído sobre o que sobrou de uma fortificação do período holandês, conhecido como Forte Orange, que foi abandonado durante a capitulação dos holandeses em 1654 e posteriormente ocupado pelos portugueses.
Este forte foi construído num ponto estratégico para defender o Canal de Santa Cruz. Mede aproximadamente 126 por 128 metros. Trata-se de uma fortificação moderna, com muralha de pedra e baluartes, onde se posicionavam canhões como esse aqui. Este espaço aqui onde eu estou não existia. Era um aterro composto por entulhos ou terra. Aqui em cima é o local por onde passavam as tropas. E essa muralha está voltada para o mar, esta outra muralha está voltada para os alojamentos e a Praça das Armas. Escavações arqueológicas revelaram em várias partes do forte, como na capela e na Praça das Armas, no centro da fortificação, 6 sistemas construtivos, provavelmente de épocas diferentes. Essas estruturas, por exemplo, são o que restou da primeira construção holandesa e foram preservadas e musealizadas. Todo o restante foi construído ou reconstruído pelos portugueses, ou seja, o forte atual é uma sucessão de construções e reconstruções. No terceiro sistema de defesa, após a expulsão dos holandeses, os fortes foram construídos ou reconstruídos com baluartes. Isso ampliava a faixa de tiro e dificultava muito o assédio do inimigo. Antes, durante e depois da ocupação holandesa. 3 modelos de fortificações. Primeiro, sem baluartes, depois com as muralhas voltadas para dentro e, finalmente, com os baluartes. Obrigado. Quando foi preciso defender, os portugueses não fizeram, mesmo já tendo construído fortificações eficazes em suas colônias. E os holandeses se aproveitaram disso. Quando os portugueses fizeram aqui, já não havia mais perigo de invasão. Mas tem uma versão poética, escrita por Francisco de Brito Freire, em uma encenação heróica e triunfante, mas um pouco diferente do que aconteceu na realidade. Holanda vencida, ao despojo de Pernambuco e das batalhas que ganhamos deles, na prodigiosa restauração da América Portuguesa.